Bom dia, bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de terça-feira. Olha só que interessante, você conhece a história de Pedro cortando a orelha de Malco, não é mesmo? Isso está em João, capítulo 18, versículo 10. Você também deve se lembrar daquele episódio em que Tiago e João, ao perceberem a rejeição dos samaritanos, perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Essas são duas histórias da qual a gente está estudando durante essa semana. E é interessante a gente notar que o ser humano tem a tendência de sempre procurar se espelhar em outro ser humano. Essas duas situações a gente pode olhar para essas pessoas, mas ali eles iam prender Jesus, nós faríamos o mesmo. A gente sempre procura fazer e repetir aquilo que o ser humano faz. Mas é interessante a gente notar que no contexto da palavra de Deus tem outro exemplo do qual a gente precisa seguir. E esse exemplo é o mais coerente. O próprio Jesus, ambas as passagens, quando Pedro lhe corta a orelha de Malco, Jesus vai lá e reconstrói, coloca no lugar de novo ali e dá a restauração e diz: olha, Pedro, guarda a espada, eu não vim aqui para fazer isso. Eu vim aqui para salvar o ser humano. Eu vim aqui anunciar as mensagens, as boas novas de salvação. Todo aquele que aceitarem e estiver comigo, esse será salvo. O interessante é notar que na outra passagem também, a gente vemos que quando os discípulos clamaram, queriam fazer fogo descer do céu, Jesus disse: olha, eu não vim fazer isso. A minha obra não é destruir o ser humano. A minha obra é salvar, é restaurar cada um deles. Então, nessa manhã, a gente vai ver alguns aspectos muito interessantes do próprio Jesus Cristo, esquecendo o ser humano, focando apenas em Cristo, no que Ele fez, no exemplo que Ele nos deixou. E interessante a gente notar que em Mateus capítulo 3, versículo 16, quando Jesus foi batizado, saindo logo da água, diz que o Espírito Santo de Deus desce sobre Ele. E é sobre esse Espírito Santo que a gente vai falar nesse exato momento. Jesus se deixou ser capacitado pelo Espírito Santo para nos dar o exemplo desse poder maravilhoso do qual Ele nos deixou. Lá em João capítulo 16, capítulo 14, versículo 16, ele fala que tem um Espírito Santo à disposição. Basta a gente clamar, pedir, e esse Espírito Santo vai nos dar poder e capacidade de reproduzir aquilo que o Mestre fez. Interessante também a gente notar que em Mateus capítulo 12, versículo 18, essa promessa já estava profetizada a respeito de Jesus, que diz assim: eis que o meu servo que escolhi, o meu amado a quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Quando Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo de Deus. E ali, todos os dons, os frutos do Espírito Santo foi derramado sobre a vida de Jesus, pois ele se permitiu que esse poder transformasse ali, fosse capacitando ele para fazer a obra da qual ele nos designou também, lá em Mateus capítulo 28. Interessante a gente notar também que, olha só, há uma das coisas que a gente precisa analisar: o foco principal da nossa vida é Cristo, o direcionamento da nossa vida é Cristo. Eu sei que todo ser humano, tem pessoas lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7, fala que a gente devemos olhar para aqueles dos quais nos pregaram a palavra de Deus e imitar a fé que tiveram. Ora, imitar a proximidade que eles tiveram para com Cristo e não imitar as suas ações carnais, mas sim as ações espirituais, aquelas que direcionavam essa pessoa até Cristo Jesus. Então, o nosso foco é Cristo, o nosso objetivo é Cristo. E lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nosso desejo, nossas inclinações, elas são voltadas, infelizmente, para as coisas erradas. Então, precisamos buscar constantemente a presença de Deus para que Ele possa transformar nossa vida. E assim como o próprio Jesus fez, Jesus foi cuspido, bateram na sua face e ele foi maltratado. Jeremias 53 fala que ele não abriu a boca, ele ficou calado. Por quê? Porque através de todas essas ações, ele queria salvar muitas pessoas que estavam ali. Com certeza, a morte de Cristo salvou a mim e a você, nos dando a esperança de uma salvação, da ressurreição em Cristo Jesus. Que nessa manhã nós possamos nos moldar à imagem e semelhança de Deus e transmitir amor e esperança. E acima de tudo, anunciar as mensagens da palavra de Deus, anunciar Cristo ao coração quebrantado. Que Deus abençoe você nessa manhã e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua presença em nossa vida.
E Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração, ó Pai, para que possamos fazer e falar tudo aquilo que o Teu Filho amado fez, para que possamos reproduzir palavras de amor, de carinho e de esperança aos corações quebrantados. Fica conosco, agradecidos estamos em nome de Cristo Jesus. Amém.